beleza, aqui da tela. Então, gravando, então vamos lá, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Como de costume, é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês, belezinha, nesse ambiente aí de aprendizado, de evolução intelectual. Oi? Não entendi, Luiz Felipe. Então, vamos lá. Então, vamos começar, olha só, na aula de ontem, né? Na aula de ontem, a gente aprendeu a fazer, no caso aí, a soma e a subtração, de números na forma decimal. E aí foi a Yasmin ou foi a Vitória, uma das duas me perguntaram, não recordo, né? Elas falaram, professor, e a multiplicação e a divisão? Vai chegar. Então, na aula de ontem, a gente viu soma e subtração de números na forma decimal, ou seja, números que têm vírgula, certo? Na aula de hoje, vamos aprender a multiplicar. Essa aula de hoje, eu vou ensinar a multiplicação de várias maneiras diferentes. E a vantagem dessa parte desse conteúdo é que você pode escolher a maneira que você acha mais fácil, a maneira que você mais se adapta para a resolução de exercício. Mas eu vou deixar a minha dica de qual que eu prefiro, certo? De qual que eu prefiro que vocês façam. Mas isso não implica que se você escolher outra maneira de resolver o exercício vai estar errada. Não vai estar errada, só que você simpatizou mais com essa outra maneira. Então, olha só, né? Então, a gente vai ler aqui, no caso aqui, né, o conteúdo da nossa aula de hoje é multiplicação com números na forma decimal, e o primeiro método que nós vamos ver de multiplicação é multiplicando o número natural por um número na forma decimal. É muito importante a gente observar o que está dizendo aqui nesse subtítulo. Ele fala multiplicando um número natural. Aí a gente tem que lembrar do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4. Então, os números naturais são números aí que não tem vírgula, beleza? Então, esse conjunto aqui dos números naturais é números que não tem vírgula, são números, no caso aí, inteiros, né? Sem estar quebrado, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Então, nós vamos explicar um número natural por um número que está na forma de fração. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai na padaria e fala, quero 10 pães, né? Então, você tem um número natural multiplicado pelo valor de cada pão. Um pão custa, em média, aí, uns 40 centavos. Então, quando você multiplica 10 vezes 40, né, centavos, vai dar números aí, certo? Quebrados, números, no caso aí, fracionários por causa dos centavos, beleza? Nunca custa 40 centavos, né? Geralmente é 43, 38, varia muito de acordo com o peso desse pão. O primeiro comando da questão, esse primeiro exercício aqui, primeiro exercício que nós vamos resolver agora, certo? Ele diz o seguinte, ele fala, um caderno custa R$ 2,36. Preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Para resolver essa situação, podemos multiplicar 3 vezes R$ 2,36. Então, veja bem, você quer 3 cadernos. Cada caderno custa R$ 2,36. Então, basta eu multiplicar aqui, o preço do caderno. Então, eu vou colocar aqui, primeiro jeito de fazer. Então, o preço do caderno vai ser, no caso aí, 2,36 multiplicado por 3. E a vantagem dessa multiplicação é que vocês já sabem como é que resolve esse procedimento. Eu vou multiplicar o 3 por cada um desse daqui. Então, eu vou multiplicar aqui, 3 vezes 6 é 18. Então, eu vou até mudar aqui a cor da caneta, vai o 1 e fica o 8. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 3.
3 vezes 3 é igual a 9, com mais 1 que tem aqui é igual a 10. Então, o 0 desce e o 1 vai, porque é 10. Agora fica, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Com mais 1, 7. Fica igual a 7. Mas veja bem, tem a vírgula. Então, para saber, no caso aí, ó, onde colocar essa vírgula, eu vou contar, no caso aqui, ó, quantos números tem depois da vírgula da parte do número que tem vírgula. Por exemplo, o 3 não tem vírgula, então eu esqueço ele. Agora, o 2,36, ele tem vírgula, certo? Mas ele tem quantos números depois da vírgula? Não é 2? 1, 2. Então, eu vou andar a vírgula, ó, 1, 2. Então, eu coloco a vírgula bem aqui. Então, o preço desses 3 cadernos vai custar R$ 7,08, beleza? Ou então, 7 inteiros e 8, no caso, centésimos. Pode se ler dessa forma. Esse é o primeiro modo da gente resolver, certo? Então, eu vou deixar bem aqui, ó, colocar essa barra. O segundo modo, que eu também posso resolver essa conta, eu posso expressar esses números em forma de fração. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o 3, que vai multiplicar 2,36. E aqui, ó, eu vou no cantinho aqui com vocês, 2,36. Na nossa aula de sexta-feira, né, que eu passei os exercícios, e grande parte de vocês já fez o exercício, a gente aprendeu a transformar números na forma decimal em números na forma de fração. Então, eu vou transformar esse número na forma de fração. Então, veja bem o modo como vai ficar. 2,36 na forma de fração, eu vou reescrevê-lo. 2,36. E vou dividir, no caso, ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Por exemplo, eu vou dividir por 10 se o número tiver, no caso, se esse número aqui, ó, tiver 2 algarismos depois da vírgula. Se no caso tiver um algarismo depois da vírgula. Se tiver 2 algarismos depois da vírgula, eu vou dividir por quem? Por 100. Porque o 100 tem 2 zeros. Se tem 2 zeros, aqui tem 2 números, então eu vou dividir isso daqui por 100. Então, 2,36 é a mesma coisa que 236 dividido por 100. Por que, professor, você dividiu por 100? Eu dividi por 100 porque aqui tem 2 números depois da vírgula e o 100 tem 2 zeros. Então, eu vou colocar agora aqui, ó, 2,36 dividido por 100. Beleza, dividido por 100. Agora, eu vou fazer essa conta, né? Lembra lá da multiplicação de fração? É a mesma coisa que multiplicar 3 vezes 236 dividido por 100. É a mesma coisa. Beleza? Agora eu faço essa continha aqui no canto, ó. 236 vezes 3, vou fazer aqui no cantinho, vai ficar 6 vezes 3, 18, vai 1 e fica 8. Deixa eu até mudar de cor aqui, vou pegar o vermelho novamente. 6 vezes 3, 18, vai 1 e fica 8. 3 vezes 3, 9, com mais esse 1 aqui, 10, vai 1 e fica 0. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então, 3 vezes 236 fica 708 dividido por 100. Agora, veja bem, o 100 tem quantos zeros? Não é 2? Então, eu vou escrever esse número aqui, ó, 708. Como o 100 ele tem 2 números, eu vou andar 2 casas. Ó. Andei uma, andei 2. E a vírgula fica aqui. Então, esses cadernos custaram aí R$ 7,08, beleza? R$ 7,08. Ou então, 7 inteiros e 8 centésimos, beleza? Conseguiram compreender? Facinho? Porque eu, para falar para vocês aqui, eu prefiro o método 2. Porque o método 2 ele é preferível em relação, no caso, ao método 1. O que acontece? Agora, vocês podem achar mais fácil resolver pelo método 1, porque vocês já estão acostumados a resolver pelo método 1.
Mas, quando vocês passarem para o 7º ano, 8º ano, 9º ano e ir para o ensino médio, né, e começarem a fazer provas aí de matemática, vestibular e Enem, vai exigir que vocês tenham essa habilidade aqui de transformação, vai exigir que vocês façam esses cálculos, porque dentro, né, de equações, que é um termo que ainda vocês não conhecem, mas vão conhecer, vocês fazendo o cálculo dessa forma, vai trazer muita simplificação e facilidade em alguns cálculos. Então, eu prefiro que vocês foquem no segundo método, beleza? Nesse método bem aqui, no método número 2. Então, caso você ache mais fácil o método 1, você resolve primeiro pelo método 1 e tenta chegar na mesma resposta utilizando o método 2, tranquilo? Fazer mais um exercício aí para fixar. Por exemplo, com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 quilômetros. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Então, imaginei que Cristina foi para a escola de bicicleta e aí ela saiu da sua casa e foi aí para a escola. Beleza? Foi para a escola. Então, esse caminho ela foi e percorreu 1,9 quilômetros. Quando ela voltou, ela percorreu novamente 1,9 quilômetros, né? Então, ela percorreu, no caso aí, ó, 1,9 vezes 2, que é a ida e a volta. Então, é justamente esse cálculo que nós vamos trabalhar agora, beleza? Então, o que vamos fazer aqui, pelo método 1, vai ser, no caso, 1,9 multiplicado por 2. Por quê? Porque é ida e volta. Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar da seguinte maneira, ó. 2 vezes 9, 18. Então, vai o 1 e fica, no caso, o 8. Beleza? 2 vezes 1 é 2, com mais 1, 3. Agora, olha só. Eu olho para o número que tem vírgula e vejo quantos números que ele tem depois da vírgula. Não é apenas um? Então, eu vou colocar um número depois da vírgula. Então, Cristina percorreu ao todo 3,8 quilômetros, beleza? Então, Cristina andou 3,8 quilômetros. Agora, se a gente for resolver pelo outro método 2 aí, que é o método preferível. Então, vai ficar 2 multiplicado, no caso aí, por 1,9, certo? Mas 1,9, certo? 1,9 eu posso escrever ele de outra forma. Que outra forma? Eu vou escrever o 19, certo? E vou dividir por quem? Por 10, por 100 ou por 1000? Veja bem, 1,9 ele tem apenas um número depois da vírgula. E o 10 ele tem apenas um zero. Então, como o 10 tem apenas um zero, e 1,9 ele tem apenas um número depois da vírgula, então eu vou escolher dividir isso daqui por 10. Então, eu vou reescrever novamente, vai ficar 2, que multiplica 19 sobre 10. Então, fica dessa maneira. Que é a mesma coisa de escrever 2 vezes 19 dividido por 10, beleza? 2 vezes 19 dividido por 10. Agora, se eu multiplicar, fazer de cabeça aqui, ó, 2 vezes 19, isso dá igual a 38, beleza? Dá igual a 38. Tudo isso dividido por 10. Então, veja bem, o 10 tem apenas um zero. Então, eu vou escrever o 3,8, como um 10 tem apenas um zero, eu vou ter apenas um número depois da vírgula. Então, seguindo a mesma linha de pensamento, o mesmo jeito de raciocinar, eu posso dizer aí que a Cristina percorreu 3,8 quilômetros, certo? No caminho de ida e volta. Todo mundo acompanhou os dois métodos? Vocês podem escrever um sim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ler as perguntas aqui, beleza. Professor, eu faltei a aula de ontem porque eu machuquei. Não, tranquilo. Melhorou a mão? Como é que você tá? Tá bem já? Machucou a mão que
que escreveu ou não? Ou a mão que não escreve? Espero que... Foi a direita que eu escrevo. Foi a que escreve? Eita, Sim. mas aí você vai assistindo e memorizando aí, compreendendo que vai dar tudo certo. Tranquilo. Letícia, deixa eu falar. A aula de ontem, ela tá lá no mural, beleza? Deixa eu mostrar aqui para você aqui. Deixa eu achar o nosso muralzinho aqui, que eu não sei onde é que se encontra. Cadê? Sexto ano. Aqui, ó, só você clicar aqui, beleza? Que você vai assistir a nossa aulinha de ontem bem aí, beleza? Que foi a aulinha de ontem. Beleza? Dá uma assistida nela que você vai conseguir pegar. Mas mesmo assim, você vai conseguir entender essa aula de hoje, mesmo não tendo assistido essa aula de ontem. Dá para entender perfeitamente. Essa partezinha, galerinha, vocês estão conseguindo entender? E aí, sim, não? Conseguiram compreender os 2 métodos? Vocês poderiam escrever aqui para mim se entendeu, se não entendeu, se deu para compreender. Ok, né? Perfeito, então. Então, vocês conseguiram entender perfeitamente. Então, essa primeira parte, a gente viu a multiplicação de um número natural, né? O 3 é um número natural, o 2 é um número natural, pelo número na forma decimal, que é o caso do 1,9. Então, temos essas 2 formas de resolver. Agora, nós temos alguns casos que especiais, alguns casos que são especiais, beleza? Que casos são especiais? Quando você multiplica por 10, por 100 ou por 1000. Quando você multiplica por 10, por 100 e por 1000, existe um macetezinho aí, ó, que deixa a conta mais fácil. O que ele diz aqui, ó? Ele quer que eu multiplique 1,235, ou então 1 inteiro e 235 milésimo, por 10, por 100 e por 1000. E aí eu vou fazer assim, ó, na minha letra A de amor, eu vou multiplicar primeiro aí por 10. Então, eu vou fazer a multiplicação de 1,235 multiplicado por 10. E agora que entra um macetezinho. Veja bem, eu vou escrever esse número bem aqui, ó, na forma de fração. Na forma de fração. Então, veja bem, eu vou dividir esse número aqui por 10, por 100 ou por 1000. Então, olha só, eu escrevo ele na sua forma completa, ó, 1.235. Agora, eu vejo, ele tem quantos números depois da vírgula? Ele tem 1, 2, 3. Se ele tem 3, não pode ser por 10, não pode ser por 100, pode ser apenas por 1000. Porque como ele tem 3 números depois da vírgula, eu tenho que dividi-lo pelo número que tem 3 zeros. O número que tem 3 zeros é quem? É o 1000. Então, eu vou dividir essa parte por quanto? Por 1000. Então, 1,235 é a mesma coisa que 1.235 dividido por 1000, certo? Como tem 3 zeros, eu ia andar 3 casas depois da vírgula. Agora, eu vou multiplicar isso por quem? Por 10. Então, eu reescrevi esse número de outra forma, que é esse número aqui, e fiz a multiplicação dele por 10. Vamos ver o que acontece? Eu não preciso mais fazer essa multiplicação aqui. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui minha caneta vermelha, cortar esse 0 com esse outro 0. Beleza? E o resultado fica o seguinte, ó. Fica esse número aqui multiplicado por 1. Só que lá no primeiro bimestre, a gente viu que o 1 era o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que eu multiplico, no caso, por 1, vai dar esse qualquer número. Então, aqui fica da seguinte maneira, ó, vai ficar 1.200, no caso, e 35, dividido por quanto? Apenas por 100. Por quê? Porque aqui é o 1. O 1 ele é insignificante, não acontece nada. Eu cortei esse 0 e cortei esse outro 0. Se eu cortei um 0, ele deixa de ser 1000 e fica apenas 100. E o resultado fica o seguinte, ó, 1.235 dividido por 100. O 100, ele tem quantos números? Ele tem quantos zeros? Ele não tem 2 zeros? Então, eu vou escrever, ó,
1.235 e vou colocar 2 números depois da vírgula. Coloco uma vírgula bem aqui. Por que eu vou colocar a vírgula aqui? Porque tem 2 zeros. Se tem 2 zeros, tem que ser 2 números depois da vírgula, certo? Vou fazer a letra B, que é a mesma coisa, certo? Vou fazer a letra B, que é a mesma coisa, mas só que agora a letra B vai ser agora multiplicado por 100. Então, a letra B vai ser assim, ó. Vai ser 1,235 multiplicado por 100, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 1,235 dividido por quanto? Então, vai ficar assim, ó, 1.200 e... Deixa eu trocar de caneta, né, para ficar igual lá de cima. Então, vai ficar 1.235 dividido por 1.000. Por que 1.000? Porque esse número tem 3 números, esse 1,235 tem 3 números depois da vírgula. Se tem 3 números depois da vírgula, eu vou dividir por quanto? Por 1.000. Agora eu vou multiplicar por quanto? Por 100. O primeiro foi por 10, o segundo por 100. Isso vai ser igual a quanto? Agora acompanha aqui, ó. Esse zero eu corto com esse zero. Esse outro zero eu corto com esse outro zero. Agora vamos ver o que restou. O que restou foi o seguinte, ó. 1.235 vezes 1, porque sobrou 1. Mas, como eu disse, o 1 é um elemento neutro, ele não influencia em nada. Então, eu arranco essa parte aqui, ó. Dividido por quem? Por 10, foi o que sobrou, dividido por 10. Agora acompanha comigo. O 10, ele tem apenas um zero. Isso significa que esse número vai ter apenas um número depois da vírgula. Veja bem, o 10 tem quantos zeros? Tem apenas um zero. Então, significa que eu vou ter apenas um número depois da vírgula. Esse daqui, ó, tinha 2 zeros, 2 números depois da vírgula. Um zero, né? Apenas um número depois da vírgula. Agora, fazendo aqui a letra C. A letra C de casa, eu vou ter de novo, ó, 1,235 multiplicado agora por 1.000. Eu vou escrever 1,235 em forma de fração. Em forma de fração vai ficar 1.235 dividido por quanto? Por 1.000. Por quê? Porque ele tem 3 números depois da vírgula. Então, vai ficar 1.000 aqui, ó, certo? E agora vou multiplicar por quem? Por 1.000. Porque primeiro foi com 10, depois com 100, agora por 1.000. Ele pede aí, ó, por 10, por 100 e por 1.000. Agora eu vou multiplicar por 1.000. Agora, olha que beleza que acontece. Eu tenho 1.000 aqui e eu tenho 1.000 aqui também. Então, esse 1.000 eu posso cortar com esse 1.000 porque eles são iguais. Então, 1.000 cortou com 1.000. O que sobrou, galera? Sobrou 1.235. E essa daqui é a resposta final da letra C. Essa daqui é a resposta final da letra B. E essa daqui é a resposta final da letra A. Agora eu vou voltar no chat e quero ver vocês respondendo se conseguiram compreender ou não. Vocês conseguiram entender? Responda aqui para mim aqui, ó, sim ou não. E aí, galerinha? Sim, Yasmin respondeu que sim, o Caleb também, Maria Letícia sim. Não entendi, não. Não entendeu? Letícia, não entendeu? Vou repetir novamente, Letícia, para você entender perfeitamente, beleza? Vamos começar aqui do início, que essa parte aqui é muito importante, e eu peço aí para vocês que não entenderam se pronunciarem, beleza? E a gente aprende, às vezes, quando os processos é repetido. E não é vergonha nenhuma dizer que não entendeu. É muito inteligente a pessoa que fala, professor, explica de novo. Eu não entendi. Porque se ela não entendeu, ela não adquiriu o conhecimento. Então, se ela está perguntando, é porque ela tem a intenção, no caso, de dividir o conhecimento. Mas eu vou deixar um pouquinho isso de lado e vou fazer alguns exemplos aqui aleatórios para a gente aprender. Por exemplo, aqui, ó,
315. Como é que eu escrevo 315 na forma de fração? Olha só, 315 na forma de fração, eu vou escrever assim, ó, o número 315, beleza? E vou dividir ele. Eu vou dividi-lo, ou eu posso dividir por 10, por 100, ou então por 1000. Eu tenho que escolher uma dessas opções aqui, ó. Ou a opção A, ou a opção B, ou a opção C. E aí eu tenho que escolher uma dessas opções. Para saber qual é a opção correta, o que eu tenho que fazer? Saber quantos números 3,15 tem depois da vírgula. Quantos números que ele tem depois da vírgula? Não é 2? Ele tem 2 números depois da vírgula. Como ele tem 2 números depois da vírgula, eu vou escolher um número que tem 2 zeros. Quem tem 2 zeros? A, B e C. É, no caso, o 100. Então, eu vou dividir por 100. Então, 3,15, ou então R$3,15, é a mesma coisa de 315 dividido por 100. É a mesma coisa. Um outro exemplo aqui, ó. Como é que eu escrevo 0,85 na forma de fração? O que eu faço? Eu escrevo 85. Então, eu vou lá e escrevo 85. Vou dividir ele pelo número que tem, no caso, a mesma quantidade de zero que o número tem de algarismo depois da vírgula. Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,85, ele tem quantos números depois da vírgula? Não é 2? O 8 e o 5? Então, eu vou escolher quem? Letra A, letra B ou letra C? Eu vou escolher a letra B. Por quê? Porque a letra B tem 2 zeros. Então, eu vou lá e divido por 100. Então, isso daqui foi só para refrescar a nossa cabeça da nossa aula de sexta-feira. Agora eu vou apagar, e esse mesmo raciocínio que eu apliquei aqui agora, certo? Que eu apliquei aqui agora, eu vou aplicar resolvendo esse número. Mas o que esse exercício está me pedindo? Esse exercício está me pedindo que eu multiplique 1,235 por 10, depois eu multiplique por 1000 e depois eu multiplico por 100. Só troquei as ordens aí. Então, a multiplicação vai ser assim, ó. A letra A, né? Deixa eu escrever menor para caber as 3 opções. A letra A, ele quer que multiplica 1,235 vezes 10. Ele quer que eu multiplique por 10. Mas para fazer essa multiplicação, utilizando um macetezinho, a manhãzinha, o que eu tenho que fazer? Transformar esse carinha aqui, ó, na forma de fração. Então, eu vou até escrever aqui, ó, rascunho. Vou escrever aqui, ó, vamos fazer um rascunho bem aqui. Então, eu vou escrever 1,235 na forma de fração. Como é que eu escrevo na forma de fração? Eu copio o número sem a vírgula. 1.235. E vou ter que dividir ele ou então por 10, ou por 100, ou então por 1000. Quem desses carinhas eu vou utilizar? Então, eu olho para esse número e vejo, ele tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, eu tenho que escolher um número que tem 3 zeros. Qual é o número que tem 3 zeros? O 10, o 100 ou o 1000? O 1000. Então, eu vou dividir por 1000. E o que esse rascunho significa? Significa o seguinte, ó, que 1,235 é igual, é a mesma coisa de 1.235 dividido por 100. Ele é a mesma coisa. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ó. No lugar de 1,235, eu vou colocar essa fração aqui. Então, venho aqui, ó, e risco esse número e vou colocar esse no lugar dele. Então, vai ficar 1.235 dividido por quanto? Por 1000. E vou multiplicar isso tudo por quanto? Por 10. Vou multiplicar por 10. Agora, olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esse zero com esse outro zero. Vamos ver o que vai restar agora? Vai restar o seguinte, ó. 1.235, né? Dividido. Eu perdi um zero, então vai ser apenas por quanto? Por 100. Que vai multiplicar quem? O 1.
porque eu cortei um 0, sobrou só 1. Mas veja bem, o 1, qualquer número que você multiplica por 1, dá esse qualquer número. Então, o que eu faço? Não preciso colocar o número 1, porque o 1 se torna insignificante. Agora eu vou voltar esse número para a forma para a forma decimal. Então, eu vou copiar aqui, ó, 1.235, e agora eu olho para o 100. O 100 tem quantos números depois da vírgula? Não tem 2 números depois da vírgula? Então, eu vou colocar 2 números depois da vírgula. E aí fica perfeito a minha conta. Então, 1,235 vezes 10 é a mesma coisa que essa parte aqui, que é a mesma coisa que esse resultado. Apenas isso, beleza? Conseguiu compreender agora aí? Conseguiu compreender? Cadê quem tinha perguntado? Foi a... Cadê? Tá bem aqui. Sim. Deixa eu ver, eu acabei de falar. Deu para entender, galerinha, essa segunda explicação? Yasmin conseguiu entender? Vitória, Guilherme, Maria Letícia, Camille. Deu para entender? Beleza? Vamos repetir agora a letra B. A letra B, agora eu vou multiplicar por 10. Vou multiplicar por 10. Multiplicando por 10, não, por 100. A letra B, ele quer que eu multiplique 1,235 vezes quem? Vezes 100 agora. Vou multiplicar por 100. Então, a gente aprendeu que esse número aqui, ó, 1,235, ele é a mesma coisa que 1.235 dividido por quanto? Por 1.000. Certo? É a mesma coisa. Então, eu risquei esse número e coloquei esse daqui. A mesma coisa eu fiz com essa parte. Beleza? Agora, eu vou multiplicar esse resultado por quem? Por 100. Eu vou lá e multiplico por 100. Agora, tem um macetezinho aí que eu vou ensinar. Ó. Esse 0 vai embora com esse 0. Esse outro 0 vai embora com esse 0. E o que resultou, professor? Resultou aqui, ó, 1.235 dividido por quanto? Por 10, porque eu perdi 2 zeros, ficou apenas o 10. Multiplicado por quanto? Por 1. Mas o 1 eu não falei que não é insignificante, porque qualquer número multiplicado por 1 dá esse qualquer número, então eu não preciso multiplicar por 1. Agora, o que eu faço? Eu coloco lá, ó, 1.235, beleza? Quantos zeros o 10 tem? Ele não tem apenas um zero, então eu coloco apenas aí, ó, um número depois da vírgula. A letra C, pessoal, e vai ficar como desafio aí, ó, que eu já fiz, né, 1.235, multiplicado agora por 1.000. E aí vocês dão uma praticada aí nesses exercícios. Beleza? Na quinta-feira, eu passo aí a nova lista de exercício para vocês, beleza? Então, eu vou passar um exercício por semana, vários exercícios, né, por semana, vai ser um exercício que vocês vão ter o prazo de 8 dias para resolver. Lembrando que vocês têm um para entregar na sexta-feira, beleza? Um na sexta-feira, e sem ser nessa sexta-feira, na outra, vocês vão ter outra listinha de exercício do conteúdo dessa semana, dando um tempo de sobra aí para vocês fazer as atividades de todas as outras disciplinas e a da matemática também. Beleza? Vocês conseguiram compreender? Acabou, Maria Eduarda. Chegou ao fim a nossa aula. Beleza? Vou só apenas fazer a chamada. Primeiro eu vou interromper essa